Viver como los de fe aprender a enxergar além do que está diante de nós. Em um mundo dominado pela pressa, pela lógica imediata e pela necessidade constante de provas visíveis, a fé surge como um convite divino para olhar mais fundo, mais alto e mais longe. Os olhos naturais nos mostram apenas o que está na superfície, aquilo que pode ser tocado ou explicado. Já os olhos da fé nos permitem perceber a realidade espiritual que sustenta todas as coisas, mesmo quando ela ainda não se manifestou de forma concreta. Ter olhos de fé não significa negar os fatos da vida, não é fingir que a dor não existe, que a luta não é real, que os desafios são imaginários. Pelo contrário, a fé reconhece a realidade, mas se recusa a ser limitada por ela. A fé olha para situar o presente e, ao mesmo tempo, contempla aquilo que Deus já declarou sobre o futuro. Quando os olhos naturais dizem não a saída, os olhos da fé respondem: Deus ainda não terminou. Essa visão espiritual transforma a maneira como enfrentamos as circunstâncias. Muitas vezes somos tentados a basear nossa confiança apenas no que vemos. Se vemos portas fechadas, acreditamos que o caminho acabou. Se vemos escassez, concluímos que não haverá provisão. Se vemos fraqueza, pensamos que não há mais forças. No entanto, os olhos da fé nos lembram de que Deus opera justamente onde os limites humanos se tornam evidentes, e nesse espaço entre o impossível humano e o poder divino que a fé floresce nos capacita a continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece incerta. Ver os olhos de fé nos ensinam que o invisível precede o visível. Antes que algo se manifeste no mundo natural, ele já foi determinado no mundo espiritual. Aquilo que hoje ainda não vemos pode já estar sendo preparado por Deus. Ver muitas promessas não falam, apenas estão em processo. A fé nos dá paciência para esperar, discernimento para compreender o tempo de Deus e coragem para não desistir no meio do caminho. Quem me enxerga apenas como os olhos naturais tende a abandonar cedo demais aquilo que estava prestes a nascer. Pior, quando aprendemos a enxergar além do visível, nossa reação às dificuldades muda. Em vez de desespero surge a confiança, em vez de murmuração, nasce a oração, em vez de medo, cresce a esperança. A fé nos permite interpretar as crises não apenas como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, amadurecimento, e manifestação do poder de Deus. Aquilo que parecia meca passa a ser instrumento nas mãos do Senhor para nos conduzir a um nível mais profundo de dependência e intimidade. Como ele ver os olhos de fé também ajustam nossa percepção sobre nós mesmos. Muitas pessoas vivem presas àquilo que veem em seus limitacos, erros passados e fragilidades. Olhando apenas para o visível, concluem que não são capazes, que não merecem, que não podem avançar. Mas quando a fé entra em maco, passamos a nos ver como Deus nos vê, não apenas como somos hoje, mas como podemos nos tornar pela graça, pela transformação e pelo propósito divino. Ver a fé revela a identidade, desperta chamado, fortalece a esperança de mudança. Ver enxergar além do visível e confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, escolhemos crer em quem Deus e ver. Essa confiança não nasce de mocos passageiras, mas de um relacionamento profundo com o Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a confiar nele. E quanto mais confiamos, mais nossos olhos espirituais se abrem para perceber sua mão guiando cada detalhe da nossa história, inclusive aqueles que não fazem sentido no momento. A fé nos convida a viver com uma perspectiva eterna. O visível é temporário, passageiro e instável da vida, as circunstâncias mudam, as pessoas falam e as situações se transformam. O invisível, porém, é eterno. Quando colocamos nossa confiança apenas no que é visível, ficamos vulneráveis à frustração e ao desânimo. Mas quando aprendemos a enxergar como os olhos da fé, ancoramos nossa esperança em algo que não pode ser abalado. Isso nos dá firmeza para continuar, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ver olhos de fé também nos ajudam a discernir que nem todo silêncio é ausência e nem toda espera é perda. Muitas vezes Deus está trabalhando de forma silenciosa, longe dos holofotes, preparando o cenário perfeito para sua intervenção. Quem vê apenas o visível pode interpretar o silêncio como abandono. Quem vê com fé entende que o silêncio pode ser parte do cuidado de Deus, moldando o coração, fortalecendo o caráter e alinhando o propósito.
A fé nos ensina a confiar mesmo quando não há explicações claras, viver como los de fé é uma escola diária. Todos os dias somos confrontados com notícias, desafios e situações que tentam definir nossa visão. Precisamos decidir se olaremos apenas como solos naturais ou se permitiremos que a fé governe nossa maneira de enxergar a vida. Essa decisão influencia nossas palavras, nossas atitudes e nossas reações. Quem vive pela fé fala com esperança, e com coragem e permanece firme mesmo diante das adversidades. Ver quando aprendemos a enxergar além do visível, nossa vida se torna testemunho. As pessoas percebem que há algo diferente em nossa forma de enfrentar problemas e lidar com perdas. Elas veem uma paz que não depende das circunstâncias e uma confiança que não se abala facilmente. Isso acontece porque os solos da fé nos conectam com a realidade e nos permitem viver na terra com a certeza de que Deus está no controle. Assim, ter olhos de fé viver consciente de que o que vemos não é tudo o que existe. Há uma obra maior em mandamento, propósito sendo construído e Deus fiel agindo em nosso favor. Mesmo quando nossos olhos naturais não conseguem perceber, a fé nos assegura que o invisível é real, poderoso e ativo. É essa visão que nos sustenta, nos fortalece e nos conduz a viver uma vida marcada pela esperança, pela confiança e pela certeza de que Deus sempre cumpre aquilo que prometeu, mesmo quando não percebemos. Deus está sempre marcado. O invisível de Deus não é sinônimo de inatividade, mas de uma guia que transcende a capacidade humana de compreender plenamente. Muitas vezes associamos a ação de Deus apenas a sinais evidentes, respostas imediatas ou mudanças visíveis. No entanto, grande parte da obra divina acontece nos bastidores da vida, em lugares onde os olhos naturais não alcançam. A fé nos ensina a confiar nesse Deus que trabalha silenciosamente, alinhando todas as coisas para cumprir seus propósitos. Haverá momentos em que oramos com intensidade e, aparentemente, nada muda. As circunstâncias continuam as mesmas, as portas permanecem fechadas e o cenário parece imóvel. É justamente nesses momentos que somos desafiados a crer que o invisível de Deus está em movimento. O silêncio não significa ausência e a demora não indica negação. Muitas vezes Deus está operando em áreas que não conseguimos ver, preparando pessoas, situações e tempos que ainda não se revelaram. A fé nos sustenta enquanto esperamos a manifestar aquilo que já está sendo realizado no espiritual, via o agir invisível de Deus também. Envolve processos internos. Antes de mudar circunstâncias externas, Ele costuma trabalhar no coração, na mente e no caráter. Enquanto pedimos respostas rápidas, Deus pode estar nos fortalecendo para sustentar aquilo que pedimos. Enquanto desejamos resultados inmediatos, Ele pode estar nos ensinando a confiar, a depender e a amadurecer. Esse trabalho interno é essencial, pois resultados em preparo podem se tornar pesos difíceis de carregar. O invisível de Deus molda quem somos para que possamos viver plenamente o que Ele tem preparado. Muitas pessoas desistem porque não conseguem encerrar esse agir oculto. Olham para a realidade visível e concluem que nada está acontecendo. A fé, porém, nos convida a uma postura diferente, perseverar mesmo quando não há evidências. Confiar em Deus quando não há sinais claros é dos maiores exercícios espirituais. É nesse ponto que aprendemos a caminhar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Essa confiança aprofunda nossa relação com Deus e nos leva a nível mais maduro de fé. O invisível de Deus também se manifesta na proteção que não percebemos. Quantas situações foram evitadas sem que soubessemos, ver quantos livramentos acontecerão sem que tivessemos consciência. Muitas vezes só reconhecemos a ação divina quando olhamos para trás e percebemos que algo poderia ter sido muito pior. A fé nos ajuda a entender que Deus não age apenas quando vemos milagres evidentes, mas também quando Ele nos guarda de perigos que nunca chegam a se materializar. Sua mão está constantemente nos cercando, mesmo quando não percebemos. Ver além disso, Deus trabalha no invisível conectando histórias, decisões e encontros. Simples atrás ou uma mudança de planos, caminho diferente pode fazer parte de algo muito maior do que imaginamos, o que parece coincidência muita. Às vezes é providência. Ver o invisível de Deus organiza detalhes que, no momento certo,
se alinean de forma perfeita. Quando confiamos nisso, aprendemos a descansar mesmo em meio à incerteza, sabendo que nada está fora do controle. Do Senhor, haverá também momentos em que o invisível de Deus está relacionado à batalha espiritual. Nem todas as lutas são visíveis ou compreensíveis pela lógica humana. Algumas resistências, atrasos e oposicos têm origem em um contexto espiritual que não enxergamos. A fé nos lembra que Deus é soberano e que seu poder é maior do que qualquer oposição. Mesmo quando não vemos a batalha, podemos confiar na vitória, pois Deus nunca perde o controle da situação. Ver esperar pelo agir invisível de Deus exige humildade. Reconhecer que não sabemos tudo e que não controlamos o tempo nos coloca em uma posição de dependência. Essa dependência não é fraqueza, mas força espiritual. Quando entregamos o controle a Deus, permitimos que Ele opere de forma completa e perfeita. A ansiedade diminui quando entendemos que Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos. Ver o invisível de Deus também nos ensina a valorizar o tempo. Vivemos em uma cultura imediatista que quer tudo agora. Ver Deus, porém, trabalha com propósito e preciso. Nada acontece antes ou depois do tempo certo. A fé nos ajuda a alinhar nosso coração ao tempo de Deus, confiando que cada etapa tem sua importância. O que hoje parece espera pode ser, na verdade, preparação para algo maior do que imaginamos. Ver quando compreendemos que Deus age no invisível, nossa postura diante da vida muda. Em vez de reclamar, aprendemos a agradecer. Ver em vez de duvidar, escolhemos confiar. Ver em vez de desistir, perseveramos. Essa mudança de postura não altera apenas nossa experiência espiritual, mas também influencia nossas emoções, nossas decisões e nossos relacionamentos. A confiança no agir invisível de Deus gera paz, mesmo em meio à incerteza. Viver consciente de que Deus está sempre macau nos livra do desespero. Sabemos que, mesmo quando tudo parece parado, o som não está em silêncio. Deus está trabalhando em nosso favor, conectando pecas, abrindo caminhos e preparando respostas. Essa certeza fortalece nossa fé e nos ajuda a continuar caminhando, mesmo quando o visível não é favorável. Brasil, aprender a confiar no invisível de Deus é essencial para uma vida de fé madura. Não precisamos ver para crer, cremos porque confiamos em quem Deus é ver seu caráter fiel garante que Ele nunca abandona seus filhos e nunca deixa uma obra inacabada, pero mesmo quando não vemos, Deus está agindo. E no tempo certo, aquilo que hoje está oculto se tornará visível, revelando que cada espera, cada silêncio e cada processo tiveram um propósito perfeito. Ver viver o sobrenatural não significa escapar da realidade, mas permitir que a realidade de Deus transforme a forma como enfrentamos a vida. Muitas pessoas associam o sobrenatural apenas a grandes milagres, eventos e extraordinários ou manifestados visíveis de poder. No entanto, o verdadeiro sobrenatural se revela na maioria das vezes nas escolas simples do dia a dia, quando decidimos agir guiados pela fé e não apenas pelas emoções ou circunstâncias. É nesse espaço cotidiano que o agir de Deus se torna mais profundo e transformador. O sobrenatural se manifesta quando escolhemos confiar em Deus mesmo sem garantias humanas. Em um mundo que exige controle e previsibilidade, confiar no Senhor é por si só um ato sobrenatural. A fé nos leva a descansar em Deus quando tudo ao redor nos empurra para a ansiedade. Essa paz que permanece mesmo em meio ao caos não pode ser explicada pela lógica humana. Ela é fruto da presença de Deus governando o coração. Viver o sobrenatural é experimentar essa paz que guarda a mente e sustenta a alma, ver no cotidiano. O sobrenatural aparece quando escolhemos amar em situações em que seria mais fácil endurecer o coração. Amar quando fomos feridos, perdoar quando fomos injusticados e servir quando não há reconhecimento. São atitudes que transcendem o comportamento natural, pero elas revelam a ação de Deus em nós. Esse tipo de amor não nasce do esforço humano, mas da graça que opera interiormente, transformando reacções naturais em respostas espirituais. Mas também vivemos o sobrenatural quando escolhemos obedecer a Deus mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. A obediência muitas vezes exige renúncia, paciência e confiança. Humanamente, obedecer sem compreender pode parecer fraqueza, mas espiritualmente é uma demonstração de fé madura.
O sobrenatural se manifiesta quando damos passos de obediência e, no tempo certo, vemos Deus honrando essa decisão de maneiras que não poderíamos prever, pero a provisão divina no cotidiano é outra expressão do sobrenatural. Nem sempre ela vem de forma espetacular, muitas vezes aparece como suficiente no momento certo. Deus supre necessidades por meios inesperados, usando pessoas comuns, situações simples e caminhos improváveis. Quando reconhecemos essa provisão diária, passamos a perceber que o sobrenatural não está distante, mas presente em cada detalhe da nossa vida. A fé nos torna sensíveis a esses pequenos milagres que sustentam nossa caminhada. Para viver o sobrenatural também envolve transformação do caráter. Deus não age apenas para mudar circunstâncias, mas para mudar pessoas. Quando percebemos que estamos reagindo de forma diferente a situações que antes nos dominavam, estamos experimentando o agir sobrenatural. A paciência que cresce, a humildade que se desenvolve e a fé que se fortalece são sinais claros de que Deus está trabalhando em nós. Essa transformação interior é dos maiores milagres que podemos experimentar, pero o sobrenatural cotidiano se manifesta ainda na direção de Deus. Muitas decisões importantes não são tomadas com base apenas na lógica, mas na sensibilidade espiritual. Quando buscamos a Deus, Ele nos guia de maneira clara, mesmo sem explicar-o. Es detalhadas, estamos vivendo o sobrenatural. Ver essa direção pode vir como uma convicção no coração, uma paz ao tomar uma decisão ou alerta interior que nos impede de seguir um caminho errado. A fé nos ensina a ouvir e confiar nessa orientação divina, ver além disso, o sobrenatural se revela nos relacionamentos restaurados, por onde havia divisão. Deus traz reconciliação. Onde havia magoa, Ele traz cura novia. Onde havia distância, Ele cria pontes. Essas restaurações não acontecem apenas por esforço humano, mas pela ação sobrenatural de Deus tocando corações e mudando atitudes. Viver o sobrenatural é permitir que Deus opere não apenas em nós, mas também a través de nós, alcançando outros com sua graça. Pero muitas vezes, esperamos viver o sobrenatural apenas quando tudo estiver perfeito, mas Deus age justamente em meio à imperfeição. Ele se revela no meio da rotina cansativa, das responsabilidades diárias e dos desafios comuns. Quando aprendemos a reconhecer sua presença nesses momentos, nossa vida se torna altar constante. Cada tarefa, cada decisão e cada relacionamento se tornam oportunidades para experimentar o agir de Deus. Per viver o sobrenatural no cotidiano também fortalece nossa fé para os momentos difíceis. Quando enfrentamos crises maiores, já aprendemos a confiar em Deus nas pequenas coisas. Essa confiança construída diariamente nos sustenta quando o desafio é maior. O sobrenatural não surge apenas no momento da crise, ele é cultivado antes na constância de uma vida entregue a Deus. Ver essa forma de viver muda nossa perspectiva. Passamos a enxergar a vida não apenas como uma sequência de acontecimentos aleatórios, mas como um campo onde Deus está constantemente se revelando. A fé nos ensina a viver atentos, sensíveis e disponíveis. Quando escolhemos viver assim, descobrimos que o sobrenatural não é evento raro, mas estilo de vida. Ver assim, viver o sobrenatural no cotidiano e permitir que Deus seja Senhor de cada detalhe. E confiar quando não vemos. Amar quando dói, obedecer quando não entendemos e perseverar quando tudo parece difícil. Essa vida guiada pela fé se torna testemunho silencioso, porém poderoso do agir de Deus. E quanto mais vivemos dessa forma, mais percebemos que o sobrenatural não está distante, mas presente em cada passo de uma vida rendida ao Senhor. Ver olhos de fé transformam profundamente a maneira como vemos as pessoas ao nosso redor. Quando olhamos apenas como os olhos naturais, nossa percepção costuma ser limitada pelas aparências, pelos erros do passado e pelas falhas evidentes. Julgamos comportamentos, rotulamos atitudes e muitas vezes definimos pessoas por momentos isolados de fraqueza. Essa forma de enxergar é comum, humana e rápida, mas não reflete a visão de Deus. A fé nos convida a olhar além do visível e enxergar cada pessoa à luz do propósito, da graça e da possibilidade de transformar o ver como olhos de fé e reconhecer que ninguém é apenas o que aparenta ser hoje, ver cada pessoa cara. Rega uma história, lutas invisíveis, feridas silenciosas e batalhas
que não são percebidas à primeira vista. Quando desenvolvemos essa sensibilidade espiritual, nosso coração se torna mais compassivo. Em vez de reagir com dureza, aprendemos a responder com misericórdia, pero em vez de afastamento, surge o desejo de compreender. A fé nos ajuda a lembrar que Deus trabalha em processos e que todos estamos em construção, pero muitas vezes o olhar natural se fixa no erro e ignora o potencial. A fé faz o caminho inverso, reconhece o erro, mas enxerga além dele. Deus não define as pessoas pelos seus fracassos, mas pelo que Ele pode fazer nelas e através delas. Quando passamos a enxergar assim, mudamos nossa postura nos relacionamentos. Tornamos-nos instrumentos de encorajamento em vez de julgamento, pontes em vez de barreiras. Esse olhar gera ambientes de cura, restauração e crescimento espiritual. Para olhos de fé também nos ajuda a lidar com pessoas difíceis. Todos, em algum momento, convivemos com atitudes que nos ferem, nos decepcionam ou nos frustram. O olhar natural rege com defesa, magoa ou afastamento, pero a fé, porém, nos conduz a um caminho mais elevado. Ela nos lembra que, assim como Deus tem paciência conosco, somos chamados a exercitar paciência com os outros. Isso não significa aceitar abusos ou ignorar limites, mas escolher responder com sabedoria, equilíbrio e amor. Quando vemos as pessoas como los de fé, entendemos que muitas reações negativas são reflexo de dores internas. Palavras duras, comportamentos agressivos ou atitudes fechadas muitas vezes escondem feridas profundas. A fé nos permite discernir além da superfície e nos impede reagir apenas ao comportamento externo. Esse discernimento gera empatia e nos ajuda a agir de forma mais madura e alinhada com o coração de Deus. Esse tipo de visão também transforma a maneira como lidamos com aqueles que estão em processo de mudança. O olhar natural cobra resultados imediatos e se frustra com recaídas, mas a fé compreende que a transformação verdadeira leva tempo. Deus trabalha passo a passo, respeitando o ritmo, o amadurecimento e a disposição do coração. Quando adotamos essa visão, nos tornamos mais pacientes e perseverantes, apoiando em vez de pressionar, encorajando em vez de desistir, ver como los de fé não e fechar os olhos para a realidade, mas enxergar a realidade como esperança. Reconhecemos as limitacos das pessoas, mas não permitimos que essas limitacos sejam a palavra final. A fé declara que Deus pode fazer algo novo, mesmo onde tudo parece estagnado. Essa esperança não é ingênua, ela é fundamentada no poder transformador de Deus, que já mudou histórias aparentemente impossíveis, mas esse olhar espiritual também nos protege do orgulho. Quando enxergamos os outros apenas pelos seus erros, corremos o risco de nos colocarmos em uma posição de superioridade. A fé nos lembra que todos dependemos da graça, o que somos o que não é resultado apenas do nosso esforço, mas da misericórdia de Deus. Essa consciência e a humildade nos impede de olhar para os outros com desprezo ou indiferença. Para além disso, olhos de fé nos ajudam a identificar dons e chamados nas pessoas. Onde muitos veem apenas limitacos, a fé percebe sementes de propósito. O coração ferido pode se tornar um instrumento de cura. Uma história marcada por quedas pode se transformar em testemunho. Quando aprendemos a enxergar assim, passamos a investir nas pessoas, a acreditar nelas e a caminhar ao lado delas em seu processo de crescimento. Muitas vezes, Deus usa nosso olhar de fé para despertar algo que estava adormecido no outro, pero esse tipo de visão também transforma comunidades, famílias e igrejas. Ambientes onde as pessoas são vistas como los de fé se tornam lugares de acolhimento e restauração. Em vez de exclusão, a inclusão, ver em vez de condenação, a orientação, ver em vez de abandono, a cuidado. Esses ambientes refletem o coração de Deus e se tornam espaços onde vidas são transformadas de dentro para fora. Ver a luz de fé também nos ensina a ver a nós mesmos de forma diferente. Quando aprendemos a olhar aos outros com graça, passamos a aplicar essa mesma graça à nossa própria vida. Deixamos de nos definir apenas pelos nossos erros e passamos a nos enxergar como pessoas em processo, amadas e cuidadas por Deus. Essa visão saudável fortalece nossa identidade e nos capacita a viver de forma mais equilibrada e confiante. Para ver pessoas como los de fé e um exercício contínuo, nem sempre é fácil, especialmente quando fomos feridos ou decepcionados por porém, é uma escola que fazemos diariamente
Escolhemos olhar como Deus olha, amar como Ele ama e crer no que Ele pode fazer. Esta escola nos aproxima do coração do Pai e nos torna canis do seu amor no mundo. Quando adotamos esse olhar, nossa vida se torna reflexo do sobrenatural de Deus. Pessoas tocadas não apenas por palavras, mas pela forma como são vistas e tratadas. O olhar de fé comunica valor, esperança e dignidade. E muitas vezes, exatamente isso que alguém precisa para acreditar que anda a futuro possível vir assim, aprender a enxergar as pessoas como los de fé e participar ativamente da obra de Deus na vida delas. Escolher ver além do presente, além das falas e além das aparências, e crer que Deus ainda está escrevendo histórias, restaurando corações e revelando propósitos. E quando olhamos assim, descobrimos que o sobrenatural também se manifesta nos relacionamentos, transformando não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Ver los de fé não surgem de forma automática, eles são desenvolvidos por decisão e prática diária. A fé não é apenas sentimento momentâneo que aparece quando tudo vai bem, mas uma postura intencional diante da vida. Todos os dias somos confrontados com escolas que determinam como enxergaremos as situações, com medo ou confiança, com dúvida ou esperança, com desânimo ou perseverança. Para desenvolver olhos de fé exige dispo. Se cao para escolher crer mesmo quando as evidências parecem contrárias, a decisão de viver pela fé começa no interior do coração. Antes de mudar o que vemos ao redor, precisamos permitir que Deus transforme nossa maneira de pensar. Muitas vezes, estamos condicionados a interpretar tudo com base em experiências passadas, frustrados e expectativas humanas. A fé nos chama a renovar a mente, alinhando nossos pensamentos com a verdade de Deus. Esse processo não acontece de uma vez, mas de forma contínua, à medida que escolhemos confiar mais em Deus do que em nossas próprias percepções. Para praticar a fé envolve aprender a reagir de maneira diferente às circunstâncias. Quando surgem problemas, o impulso natural é reclamar, questionar ou entrar em desespero. A fé, porém, nos convida a uma resposta alternativa, oração, confiança e entrega. Cada vez que escolhemos reagir com fé em vez de medo, fortalecemos nossos solos espirituais. Essa prática diária constrói uma base sólida que nos sustenta quando enfrentamos desafios maiores. Outro aspecto essencial no desenvolvimento dos solos de fé é a perseverança. A fé não se desenvolve apenas em momentos de vitória, mas principalmente nos tempos de espera. Esperar não é fácil, pois confronta nossa ansiedade de nosso desejo de controle, mas no entanto, nesse período que a fé é refinada. Quando escolhemos continuar crendo mesmo sem ver resultados imediatos, aprendemos a depender mais de Deus e menos das circunstâncias. Essa dependência fortalece nossa visão espiritual, virá a prática da fé também exige disciplina espiritual. Tempo de oração, reflexão e comunhão com Deus não são apenas hábitos religiosos, mas exercícios que afinam nossos olhos espirituais. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais aprendemos a reconhecer sua voz e seu agir. A fé cresce na intimidade e nesse relacionamento constante que aprendemos a discernir o invisível e a confiar no sobrenatural, mesmo quando o visível parece desfavorável. Desenvolver olhos de fé também significa aprender a filtrar o que permitimos entrar em nossa mente e coração. Vivemos cercados por notícias negativas, opiniões pessimistas e discursos que alimentam o medo. Se não tivermos cuidado, nossa visão será moldada por essas influências. A fé nos convida a alimentar a mente com esperança, verdade e promessas. Aquilo que escolhemos ouvir e valorizar influencia diretamente a forma como enxergamos a vida. Para outro ponto importante é a prática da gratidão. A gratidão nos ajuda a perceber o agir de Deus nas pequenas coisas. Quando aprendemos a agradecer mesmo em meio às dificuldades, nossos olhos espirituais se abrem para enxergar bencaos que antes passavam despercebidas. Ver a gratidão muda o foco do que falta para o que já foi provido. Essa mudança de perspectiva fortalece a fé e nos ajuda a manter o coração confiante, mesmo em tempos desafiadores. A fé também se desenvolve quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender completamente. Ver a obediência e exercício poderoso de confiança. Ver quando damos passos de obediência, aprendemos na prática que Deus é fiel. Cada experiência de fidelidade fortalece nossa fé, amplia nossa visão espiritual. Aos poucos,
Percebemos que obedecer a Deus sempre nos conduz a un lugar de crecimiento, mesmo quando o camino parece difícil. Ver é importante reconhecer que desenvolver los de fé não significa nunca ter dúvidas. Dúvidas fazem parte da jornada humana. Ver a diferença está no que fazemos com elas. Podemos permitir que as dúvidas nos paralicem ou podemos levá-las a Deus. Quando escolhemos buscar respostas em Deus, a dúvida se transforma em oportunidade de crescimento. A fé não elimina todas as perguntas, mas nos dá confiança para continuar caminhando mesmo sem todas as respostas. Ver a prática da fé também envolve aprender com as experiências passadas. Quando lembramos de momentos em que Deus já agiu, nossa confiança para o presente é fortalecida. A memória espiritual é uma ferramenta poderosa. Ela nos lembra que o mesmo Deus que nos sustentou antes continua conosco agora. Relembrar essas experiências nos ajuda a manter os olhos da fé abertos, mesmo em tempos de incerteza. Ver desenvolver olhos de fé é um processo contínuo que exige paciência consigo mesmo. Nem sempre conseguiremos enxergar tudo pela perspectiva de Deus, e isso faz parte do crescimento. Ver o importante é não desistir. Cada passo de fé, por menor que pareça, contribui para uma visão espiritual mais madura. Deus valoriza a disposição do coração e honra aqueles que escolhem confiar, mesmo em meio aos limitados. Ver quando praticamos a fé diariamente, nossa forma de viver muda gradualmente. Passamos a reagir com mais calma, a falar com mais esperança e a decidir com mais sabedoria. Os olhos da fé se tornam naturais para nós, e aquilo que antes parecia invisível começa a se tornar perceptível. Essa transformação não acontece de um dia para outro, mas é resultado de escolhas consistentes feitas ao longo do tempo. Ver assim, desenvolver olhos de fé é uma jornada de decisão e prática. É escolher confiar quando seria mais fácil desistir, crer quando seria mais lógico duvidar e perseverar quando tudo parece incerto. Essa escola diária nos aproxima de Deus e nos capacita a viver de forma mais profunda, segura e cheia de esperança. Quanto mais exercitamos a fé, mais aprendemos a enxergar o invisível, a viver o sobrenatural que Deus deseja revelar em nossa caminhada. Ver uma vida vivida com olhos de fé naturalmente se torna um testemunho vivo. Não é necessário estar em um púlpito ou usar grandes palavras para impactar outras pessoas. A própria maneira de viver fala por si. Quando alguém escolhe enxergar o invisível e viver o sobrenatural, suas atitudes, essas escolas revelam a presença de Deus de forma clara e poderosa. As pessoas percebem algo diferente, algo que não pode ser explicado apenas pela lógica humana. Ver esse testemunho começa na forma como enfrentamos as dificuldades. Ver enquanto muitos se deixam dominar pelo desespero, pela revolta ou pela desistência. Quem vive pela fé demonstra firmeza e esperança. Isso não significa ausência de dor ou de lágrimas, mas a presença de uma confiança profunda de que Deus está no controle. Essa postura comunica ao mundo que há uma fonte de força além das circunstâncias. Muitas vezes, esse testemunho silencioso toca corações mais profundamente do que qualquer discurso sobre a vida de fé. Também se torna um testemunho por meio da paz. Em um mundo marcado pela ansiedade, pelo medo e pela instabilidade, a paz que vem de Deus se destaca. Quando alguém permanece sereno em meio ao caos, as pessoas se perguntam de onde vem essa tranquilidade. Essa paz não é indiferente nem negativa da realidade, mas fruto da certeza de que Deus cuida de cada detalhe. Essa confiança visível se torna um convite para que outros também busquem essa fonte de paz. Ver outro aspecto importante do testemunho é a coerência entre palavras e atitudes. Viver com olhos de fé significa alinhar aquilo que cremos com a forma como vivemos. Quando nossas escolas refletem nossos valores espirituais, nossa fé se torna visível. As pessoas observam como lidamos com o dinheiro, com o tempo, com os relacionamentos e com os conflitos. Uma vida guiada pela fé demonstra integridade, humildade e amor, valores que despertam respeito e curiosidade. Para o testemunho da fé também se manifesta na maneira como lidamos com erros e fracassos. Quem vive pela fé não finge perfeita, mas reconhece suas limitações e busca recomeçar. Essa postura sincera revela a graça de Deus em Macau para admitir erros,
pedir perdão e recomunicar com esperança são atitudes que refletem o sobrenatural de Deus operando na vida de alguém. Esse testemunho é poderoso, pois mostra que a fé não é sobre ser perfeito, mas sobre confiar em Deus que restaura. Ver além disso, uma vida de fé impacta os relacionamentos. Pessoas que enxergam como os espirituais tendem a tratar os outros com mais paciência, compaixão e respeito. Essa forma de se relacionar cria ambientes de confiança e acolhimento. Em mundo marcado pela intolerância e pelo individualismo, esse amor prático se destaca como sinal claro da presença de Deus. Muitas vezes é através desses relacionamentos saudáveis que outros são alcançados pela fé. A perseverança também é testemunho poderoso. Quando alguém permanece fiel mesmo diante de longos períodos de espera, sua vida comunica uma confiança que inspira. A perseverança revela que a fé não depende de resultados imediatos, mas do caráter de Deus. Pessoas que observam essa constância aprendem que vale a pena confiar, mesmo quando o caminho é longo. Esse tipo de testemunho ensina sem palavras, mostrando que a fé sustenta em todas as estacas da vida. Viver com olhos de fé também transforma a forma como celebramos as vitórias. Em vez de atribuir conquistas apenas ao esforço pessoal, reconhecemos a mão de Deus em cada avanço. Dessa gratidão pública e sincera honra a Deus e fortalece a fé de quem está ao redor. Celebrar com humildade e reconhecimento mostra que a fé não é apenas recurso para tempos difíceis, mas uma forma constante de viver. Ver o testemunho da fé não se limita a grandes acontecimentos, ele se revela nos detalhes. A maneira como alguém fala, reage, escuta e se posiciona diante da vida comunica valores profundos. Pequeñas atitudes de bondade, honestidade e generosidade se tornam sinais do sobrenatural em Macau. Muitas vezes, essas atitudes simples abrem portas para conversas profundas e transformadoras, onde a fé pode ser compartilhada de forma natural. Ver uma vida vivida pela fé também inspira outros a buscar propósito maior. Quando as pessoas percebem que alguém vive com sentido, esperança e recao, elas passam a questionar suas próprias escolas. Esse questionamento pode ser o início de uma jornada de transformação. A fé vivida de forma autêntica desperta o desejo de conhecer a fonte dessa esperança. Assim, o testemunho se torna convite silencioso, porém eficaz. É importante lembrar que esse testemunho não é construído da noite para o dia. Ele é fruto de uma caminhada diária feita de escolas, renúncias e confiança constante em Deus. Cada decisão de viver pela fé contribui para uma história que glorifica a Deus. Mesmo os momentos difíceis fazem parte desse testemunho, pois revelam a fidelidade divina em meio às adversidades. Pero quando escolhemos viver como los de fé, nossa vida passa a refletir a realidade do céu na terra. O invisível se torna visível através de atitudes, palavras e decisões guiadas por Deus. Esse testemunho vivo não apenas fortalece nossa própria fé, mas também alcança aqueles que nos observam, muitas vezes em silêncio. Pero assim, viver enxergando o invisível e vivendo o sobrenatural nos transforma em instrumentos de Deus no mundo. Nossa vida se torna uma mensagem clara de que Deus é real, presente e atuante. E mesmo sem perceber, ao caminharmos como los de fé, estamos proclamando que a esperança, propósito e vida abundante para todos aqueles que escolhem confiar no Senhor